Evangelho segundo São João, Jesus na Samaria. A Samaritana. Capítulo 4. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Por isso, saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz: 'Dá-me de beber', tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse: "Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais." Jesus respondeu: "Todo o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna." A mulher disse então a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água." Ele lhe disse: "Vai chamar teu marido e volta aqui." "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: "Disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos. E o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher lhe disse: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar." Jesus lhe respondeu: "Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse-lhe: "Eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas." Jesus lhe disse: "Sou eu que estou falando contigo." A missão na Samaria. Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que procuras?" Nem: "Por que conversas com ela?" A mulher deixou a sua bilha e foi à cidade, dizendo às pessoas: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo?" Saíram da cidade ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: "Rabi, come!" Mas ele lhes disse: "Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer?" Jesus lhes disse: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos como estão dourados, prontos para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário. Ele ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois nisto está certo o provérbio: um é o que semeia, e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher o que não é fruto do vosso cansaço. Outros se cansaram, e vós entrastes no que lhes custou tanto cansaço." Jesus entre os samaritanos. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: "Ele me disse tudo o que eu fiz." Os samaritanos foram a ele e pediram que permanecesse com eles. E ele permaneceu lá 2 dias. Muitos outros ainda creram por causa da palavra dele, e até disseram à mulher: "Já não é por causa daquilo que contaste que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Na Galiléia, o filho do funcionário real. Passados os 2 dias, Jesus foi para a Galiléia. Jesus mesmo tinha declarado de fato que um profeta não é reconhecido em sua própria terra.
Quando então chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa. Pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galiléia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: Podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: Ontem, à 1 da tarde, a febre passou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: Teu filho vive. Ele então passou a crer juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal Jesus o fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia.